Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos falar dos diuréticos de alça. Essa é uma das estratégias mais importantes que existem para você reduzir a pressão arterial. Qual é a ideia de um diurético? Retirar sódio de dentro do néfron, eliminar pela urina, porque a água será levada junto com ele, por causa de uma coisa chamada solvatação. Você vai ter o íon sódio no meio, rodeado de moléculas de água. O íon sódio tem carga positiva e a água tem 2 elétrons desemparelhados que são de carga negativa e por isso serão atraídos por esse sódio. Ou seja, a ideia de todo diurético é você eliminar o sódio para eliminar a água junto. O volume dentro do sangue vai diminuir porque o volume está sendo eliminado pela urina e a pressão arterial deve descer. Um dos diuréticos mais importantes é o diurético de alça. O diurético de alça age aqui na alça de Henle ascendente. Nessa alça de Henle ascendente existe um transportador e esse transportador ele leva para o sangue sódio, potássio e 2 íons cloreto, Cl-. Esse transportador, então, está aqui na alça de Henle ascendente. O que o diurético de alça faz? Ele faz com que esse transportador aqui pare de funcionar. Então, o diurético de alça é um inibidor desse cotransporte de sódio, potássio e 2-cloreto. Consequentemente, sódio, potássio e 2-cloreto serão eliminados na urina, junto com a água, e aí a pressão arterial deve diminuir, porque o volume sistêmico dentro do teu sangue está diminuindo. Pode acontecer que mesmo fora desse mecanismo de sódio, potássio e 2-cloreto, outros íons sejam eliminados pelo fluxo aumentado, como se fosse arrastado pela corrente. Isso vai acontecer com os íons cálcio e magnésio. Os principais fármacos diuréticos de alça são bumetanida, furosemida, torcemida e ácido etacrínico. Bom, para você trabalhar, a furosemida é quem vai se apresentar para você. Essas outras moléculas aqui são muito difíceis de serem encontradas para trabalhar, existe, e elas caem mais em prova de concurso público. Bom, esses diuréticos de alça, então, como eu lhe falei, são importantes para reduzir a pressão arterial de maneira importante e rápida. Outros usos desse diurético, a gente pode observar na insuficiência cardíaca congestiva com edema de pulmão. Esse edema de pulmão aqui que eu descrevo, esse edema de pulmão, ele acontece quando há uma estase, o sangue passa de maneira lenta pelo pulmão, ocorre extravasamento do volume circulante para dentro do tecido e o tecido fica com edema. Então a gente vai ter um edema no pulmão. Isso vai dificultar o paciente respirar. Então a gente precisa retirar sódio para que possa retirar água, para que possa diminuir o volume circulante, para que quando o sangue passe de maneira lenta no pulmão, esse sangue tenha uma tendência menor a produzir edema. Os diuréticos de alça são a melhor opção pelo fato da sua alta eficácia. Em relação aos efeitos adversos dos diuréticos de alça, a gente tem coisas importantes. Vamos lá, ototoxicidade. Então, com o tempo, ocorre uma lesão, agora a gente chama de orelha interna, não é mais ouvido interno, e você acaba ficando surdo e não há um retorno, a lesão aqui é permanente. Isso acontece por quê? Porque você vai ter lá o seu labirinto com líquido dentro, na sua orelha interna agora. E a furosemida, por exemplo, é um fármaco que se dissolve bem em água. Então, por exemplo, a furosemida vai ficar muito dissolvida aqui. A alta concentração dela nesse labirinto faz com que ele seja lesionado e ocorre uma lesão progressiva de surdez. Bom, hiperuricemia. O que acontece aqui? A gente tem aqui um aumento do ácido úrico em função da saída da furosemida pelo seu néfron. Como assim? Existe um transportador e esse transportador na superfície aqui da célula, entre a célula e o néfron, esse transportador deve colocar para fora aqui, ácido úrico. Isso aonde? No néfron. Mas o que acontece? A furosemida acaba saindo aqui na frente. Por quê? Porque ela tem mais afinidade química pelo transportador.
Ou seja, a furosemida usa o transportador para sair pelo seu rim e ir embora na urina, e o ácido úrico não consegue sair. Então ele vai acumulando no teu corpo, e quando você vai ver no teu sangue, a concentração dele vai estar alta. Você tem aqui uma hipovolemia aguda. Sim, é possível, porque se você retirar a quantidade de água muito grande, o volume circulante pode cair mais do que o desejado. E aí você vai ficar com uma pressão baixa, né? É bem o contrário do que estava antes. Mas você vai se sentir mal. Perda de potássio. A perda de potássio pode levar com que você tenha alguns sintomas como confusão mental, dificuldade para respirar, tremores, falta de coordenação motora, perda de equilíbrio e um incômodo nas pernas que pode posteriormente se transformar em cãibra. Bom, uma coisa importante que os diuréticos de alça podem fazer também como efeito adverso é a nefrotoxicidade. Pouca gente fala isso, né? O diurético de alça ele pode provocar uma nefrotoxicidade, ou seja, ao mesmo tempo que ele é um diurético, ele pode lesionar o rim, pelo mesmo mecanismo que é a ototoxicidade. A furosemida, por exemplo, se dissolve bem em água, e água tem no rim. Então, resumindo, quem está usando o diurético de alça como a furosemida tem que prestar atenção se continua ouvindo bem, você pode ter uma ototoxicidade, tem que observar se tem dificuldade para urinar, tem que observar se tem dores nas articulações, inflamação de joelho, inflamação de pé, edema, vermelhidão, que é uma das características da hiperuricemia. Você tem que relatar isso para quem está te tratando. Você tem que relatar se a sua pressão está caindo demais, se você está se sentindo mal, como quem vai desmaiar, que é um dos sinais que a gente observa, né, da queda da pressão arterial. E a falta do potássio você vai perceber com a dificuldade de coordenação motora, a dificuldade de raciocínio, uma certa confusão mental. Você observa também com cãibras, você observa com dificuldade para respirar. Se você tiver essas reações, você tem que informar ao profissional de saúde que está tratando de você. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.